É comum do ser humano, muitas vezes, tomar escolhas erradas na sua vida. E essas escolhas, muitas vezes, levam a caminhos tortuosos, caminhos de escuridão, onde fazem a gente sofrer muito. E Jesus, ele permite que a gente passe por essas situações para que a gente, no meio da escuridão, a gente aprenda a obedecer Ele, ouvir a sua voz e Ele clarear a nossa vida. É sobre esse assunto que eu quero falar nesta manhã. Crescer em meio às dores. Mas antes da gente começar, queria pedir para você que não é inscrito no canal, a se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como esse para abençoar a sua vida, seu ministério, seu casamento e a sua jornada espiritual. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11, que diz o seguinte: O Senhor disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem chamado Tarso, de Saulo. Ele está orando. Essa passagem, irmão, em Atos dos Apóstolos, é uma passagem até que bem conhecida. Provavelmente Paulo, aqui retratado, ele cresceu tanto no cristianismo por conta da sua dedicação, em oração, em leitura, e ele se tornou um homem realmente muito fiel a Deus. Afinal, ele era um fariseu, um judeu, muito culto e inteligente, que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Mas, infelizmente, antes de ele encontrar o Senhor Jesus, ele considerava o povo cristão um povo profano que estava ali para destruir a sua cultura. Por isso, um certo dia, ele realmente decidiu perseguir cruelmente os membros recém-formados da chamada Igreja Primitiva. E ele fez com muita dedicação isso. Muitos irmãos da fé acabaram morrendo, acabaram sendo presos e executados a mando de Paulo. Paulo, ele tentava fazer a coisa certa de forma errada. Contudo, quando a gente lê as palavras do Senhor, as Escrituras, a vida de Paulo estava prestes a mudar depois da ida para Damasco, quando o Senhor aparece para ele numa luz brilhante e de repente os raios que ele vê, ele cai do cavalo e Jesus fala diretamente a Saulo e cegou ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A palavra Saulo, para quem não sabe, ela significa literalmente grande. Depois de sua conversão, o Senhor muda o nome de Saulo para Paulo, que significa literalmente pequeno. Como resultado, depois dessa grande experiência maravilhosa diante do Senhor Jesus, ele é levado cego à cidade de Damasco, aonde ele permaneceu ali um tempo para entender todas as coisas que estava fazendo. Até porque, na sua visão, o Senhor perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo, naquela exatidão, naquele momento, ele estava perseguindo a igreja cristã. Enfim, é difícil fazer alguma coisa na situação de Paulo, irmãos, sem enxergar, sem entender. Mas, na ocasião, Paulo, ele não sabia se aquele estado de cegueira dele seria um estado permanente ou pelo menos até que Deus restaurasse a sua visão. Quando ele certificou que Ananias procuraria ele, quando o Senhor deu uma visão para Paulo, ele soube que a sua visão seria restaurada. E às vezes você pode estar perguntando assim: pastor, mas por que o Senhor permitiu isso na vida de Paulo? Para trazer uma transformação. Existem pessoas, irmãos, que infelizmente elas estão cegas neste mundo. Elas não conseguem enxergar um palmo à frente.
Se você começar a observar as Sagradas Escrituras, você vai entender, melhor dizendo, que o Senhor sempre assemelha a gente à ovelha. E a ovelha, ela é míope, ela não consegue enxergar além. Ela precisa de um bom pastor, assim como eu e vocês precisamos do Senhor Jesus, que é o nosso bom pastor. Então, muitas vezes, Deus vai permitir que a gente chegue realmente num lugar muito escuro e terrível da nossa vida, onde a gente não vai poder pedir ajuda, a gente não vai ter ajuda de ninguém, literalmente, a não ser do próprio Cristo. E o que nos sobra é o quê? Assim como Saulo, orar e jejuar pelo Senhor. Então, tem que ter isso em mente, porque o Senhor faz tudo isso justamente para nos ensinar, nos colocar num propósito, nos dar um chamado para a nossa vida. Ou seja, Deus não vai nos conduzir à dor e o sofrimento apenas para satisfação própria. Não, Deus não faz esse tipo de coisa. Ele sabe literalmente que o sofrimento, a dor que vem sobre a nossa vida são escolhas que nos levam a esse lugar, mas Ele usa literalmente essas escolhas para a gente entender o propósito dele e ser alcançado. Não é à toa que a palavra diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se o Senhor, Ele sabe disso, Ele vê que a gente está andando numa direção, por exemplo, errada, Ele, se for um caso innecessário, Ele vai tirar a sua visão, vai tirar a minha visão, para que no meio dessas trevas Ele dê uma nova direção e Ele possa nos clarear com a luz do seu Evangelho. Se o lugar onde você está indo, né, você diga assim: pastor, eu nunca planejei viver o que eu estou vivendo, eu nunca planejei passar pelo que eu estou passando, e hoje realmente eu vivo uma situação terrível. O ambiente onde eu estou é muita dor, muito sofrimento, muito desconforto. Tenha ousadia, irmãos, de pedir a direção de Deus. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado. Mesmo nos momentos de maior dor, eu quero que você saiba que o Senhor está contigo. Mesmo nos momentos que a gente erra, a gente fracassa, a gente abandona o Senhor, Ele está contigo. Se você saiu da presença de Deus por algum motivo, é tempo de voltar. Se você abandonou a igreja, os irmãos, o pastor, a pastora, os irmãos da fé, né, os santos, é tempo de voltar. Faça isso antes que seja tarde. Se você está sofrendo, saiba que Deus não fez você para sofrer. E esse sofrimento depende da sua atitude, depende do seu posicionamento. Se você deseja permanecer onde você está, ou você deseja realmente viver o propósito, o chamado de Deus. Paulo é o maior dos exemplos que a gente pode ter, que Deus pode transformar o coração daquele que clama e busca por Ele. Seja como Paulo, irmãos, deixe o Senhor falar com você, caia na oração, caia no jejum e busque a face de Deus. Deus deseja transformar a sua vida. Essa dor, esse sofrimento não é para te matar, não é para te paralisar, mas para te ensinar a crescer e ser um filho e uma filha de Deus muito abençoado. Então tenha coragem. As dores que vivemos até hoje foram para nos livrar da morte. Deus estava livrando literalmente Paulo da morte. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos confrontar hoje. Sabemos, Pai, que muitas vezes tomamos decisões precipitadas, tomamos decisões que não são da Tua vontade, falamos aquilo que não devemos e tomamos passos e direções para onde nunca deveríamos ir ou pisar. Eu te peço, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra de edificação nessa manhã do Evangelho, que o Senhor possa ensinar todos nós a crescermos através da dor, que a gente possa aprender com os nossos erros
e andar em direção ao nosso chamado, aquilo que o Senhor propôs dentro do nosso coração, para que a gente possa cumprir o nosso objetivo aqui na terra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, se essa palavra tocou no seu coração, se você conhece pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, é uma boa oportunidade de você encaminhar essa palavra para eles, para que eles possam ser edificados e para que eles possam entender que a dor só vai ser permanente se eles não buscar a face de Deus. Que o Senhor te abençoe hoje, aguardo vocês aqui e até o próximo devocional.